Essa ação parece ser um grande mistério na Bolsa de Valores. Já há algum bom tempo existe um grande potencial de destravar valor, de subir suas ações de uma forma absurda, porque de fato é uma ação que aparentemente está muito barata, mas até hoje nada aconteceu. Então é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre o grupo Pão de Açúcar, a PECAR3, nesse vídeo. Antes de tudo, eu vou já te pedir um like nesse conteúdo, porque assim eu sei que você gosta de vídeos como esse e posso produzir outros de forma exclusiva para melhorar a rentabilidade da sua carteira. Então aproveita que já deixa o seu like nesse material. Eu sou o Gabriel Bassotto, sou analista-chefe de ações pelo Simple Club. Então bora comigo nesse vídeo. O Grupo Pão de Açúcar acabou de revelar mais um resultado referente ao terceiro trimestre desse ano e entender se de fato a empresa, no final das contas, está barata ou não. Eu digo isso porque em seus resultados a empresa apresentou vários fatores que são não recorrentes ou que não afetam o seu caixa. Então aparecem lá na contabilidade como lucro muito maior, como um EBITDA muito maior, mas se a gente descontar que aquilo não vai mais se repetir, foi um efeito pontual, não recorrente, temos que fazer então alguns ajustes para encontrar o verdadeiro lucro ou prejuízo que a companhia teve nesse último trimestre. Mas de uma forma geral, a gente vê sim que os resultados da empresa melhoraram, a empresa tem passado por um turnaround, ou seja, tem feito várias modificações, reestruturações societárias, internas, de operação, tudo mais, para tentar melhorar um pouco a sua produção, a sua operação, porque de fato a empresa não estava caminhando ali em um sentido muito positivo. Então ela fez várias mudanças, algumas delas já surtem efeito e apresentaram já resultados nesse último trimestre que ela apresentou os seus resultados, mas ainda está muito longe dela alcançar o seu grande potencial que ela tem pela frente, de grande melhora pelo menos. Digo isso porque se a gente pega, por exemplo, só seu lucro líquido que ela apresentou nesse último trimestre, ele superou a barreira de 800 milhões de reais, sendo que na comparação ali em relação ao ano anterior, teve um prejuízo muito grande. Então, teoricamente, a empresa saiu de um prejuízo forte, de um prejuízo feio, para um grande lucro. Mas é verdade que a gente entende que existiram vários fatores não recorrentes, esse lucro não é tão verdadeiro assim. Porque dos 809 milhões de lucro que a empresa apresentou, 804 milhões são de efeitos não recorrentes. Então, no final das contas, a empresa teve um lucro líquido de apenas 5 milhões de reais. É verdade que melhorou? Sim, melhorou. Ano passado mesmo ela apresentou um prejuízo de mais de 200 milhões, mas 5 milhões é um lucro muito pequeno, ainda não dá para a empresa ser tão sustentável assim nesse patamar. Da mesma forma, a gente pode analisar a geração de caixa da empresa, que é uma importante métrica para entender a sustentabilidade dos negócios. Porque se essa é uma empresa que só consome caixa após caixa, ela vai só aumentar sua dívida, sendo que dívida já é um dos principais problemas que o Grupo Pão de Açúcar enfrenta. Então, nesse trimestre agora, a gente pode perceber que a empresa teve uma geração de caixa livre, já descontado todos os investimentos que ela faz, de mais de 160 milhões de reais, que é um avanço de quase 800 milhões de reais, também em relação ao ano anterior, quando ela queimou muito caixa. Então, assim, a princípio foi uma geração de caixa muito boa, mas novamente foi impactada por fatores não recorrentes, mais uma vez também aqui reforçando o fato de que ela teve que vender alguns dos seus imóveis, alguns dos seus ativos, para ter essa geração de caixa. Mas ainda assim, teve mais um avanço. É nítido, a empresa sim melhorou, mas ainda muito aquém do que a gente pode esperar dela, muito ainda abaixo do que seria em caso de uma empresa sustentável, de uma empresa realmente bacana. Então teve um avanço, mas está longe de ser ainda o que nós gostaríamos que ela fosse. Mas verdade seja dita, pelo menos essa geração de caixa não operacional foi utilizada para um bem, para uma finalidade interessante. A empresa reduziu o seu endividamento, sua dívida líquida, em 500 milhões de reais e, por fim, por causa disso, o seu indicador de endividamento, que é o dívida líquida sobre EBITDA, saiu de 3 vezes, que é o estopim, que é um fator de corte para uma empresa muito endividada, para uma empresa mediana. Então sai de 3 vezes de dívida líquida sobre EBITDA para 2 vezes e meio. É uma queda, o que aqui no caso tem que ser comemorado, então sim, foi algo positivo, mas ainda, novamente, a empresa não está saudável, ainda não resolveu o seu problema financeiro, que talvez seja o principal agravante em toda essa operação. Porque se a gente vê, por exemplo, que ainda é uma empresa muito endividada e que o custo da sua dívida é muito alto, isso consome muito. Ela tem que pagar muito juros aos bancos, sendo que o seu lucro é muito pequeno. Então, quando você tem uma operação, o varejo por si só tem uma margem muito estreita e você gasta muito com juros, então qualquer diferença na sua dívida faz muita diferença. Por isso que a empresa está querendo pagar essa dívida, reduzir essa alavancagem para pagar então menos juros
e pagando menos juros, vão sobrar mais dinheiro ali para o seu lucro líquido. Então, essa é a estratégia principal da companhia. E para reforçar esse interesse, esse objetivo da empresa em reduzir a sua alavancagem financeira, a gente também percebe que o tamanho dos investimentos que foram feitos antes também reduziram um pouquinho agora nesse último trimestre. A empresa reduziu o seu capex, né, e focou principalmente em lojas de menor porte. São aquelas lojas de proximidade, geralmente ficam em bairros, não são grandes hipermercados, atacarejos, nada do tipo. A rede representada pelo Minuto Pão de Açúcar. São lojas menores, mas que ainda apresenta assim, um sortimento de produtos frescos, né, com hortaliças, com legumes, frutas, também tem a parte de açougue. Então são lojas menores, e por serem lojas menores, acaba exigindo menos investimentos para a empresa. E é bacana porque justamente esse modelo de loja que gasta menos recursos do que outros modelos que a empresa tem, que é onde ela tem conseguido crescer mais. Então ela está conseguindo surfar bastante aqui essa onda. Se a gente inclusive compara, né, a Minuto Pão de Açúcar com outra rede, no caso a rede de conveniência, que é aquela parceria da Shell com o grupo que revende Coca-Cola no Brasil, aquelas lojas Oxo, a gente vê que o grupo Oxo tem crescido bastante. Abriu mais de 200 lojas em questão de um ano, então esse é um concorrente de peso. Mas para reforçar que agora a tendência dos supermercados, das grandes redes varejistas de alimentos, é justamente abrir lojas de conveniência, lojas de proximidade que ficam então em bairros. Então a gente percebe que essa é a estratégia e é por isso também que o Grupo Pão de Açúcar tem focado a sua alocação de investimentos. A empresa, inclusive, teve um desempenho aqui bacana, ela conseguiu ganhar mais de 2% de market share comparando um ano contra o outro. Então mostra que esses investimentos, novamente, são investimentos menores, o que até alivia a situação financeira dela, mas que ainda assim é justamente onde a empresa tem conseguido crescer mais. Então ela tem vendido mais, tem conseguido melhorar um pouco a sua margem de lucro, ainda tem ganhado participação em cima de outros supermercados. Então, de uma forma geral, resumindo aqui o seu resultado, a gente entende que foi um resultado bom, principalmente quando a gente compara esse resultado com anos anteriores, quando a empresa tinha um prejuízo gigantesco, queimava caixa. Então a gente percebe que as medidas que a empresa vinha adotando têm sim surtido efeito, mas ainda assim falta muita coisa até que a empresa se torne sustentável, gere caixa, seja realmente saudável o seu negócio. Então é bom, mas ainda assim um bom com cautela, não ainda é uma empresa maravilhosa não, talvez nunca será, até porque o seu nicho, né, a parte de mercados, não tem grandes vantagens competitivas. Então é uma empresa que a todo momento nós temos que estar mais atento, porque os resultados podem oscilar bastante. Pode ser resultados bons, depois se a economia não for bem, ou tiver um aumento de concorrência, pode sofrer mais. Então é realmente um mercado que não é para qualquer investidor. A gente sugere, né, que quem quiser fazer investimentos nesse setor varejista, sejam perfis mais agressivos, porque são empresas que, por si só, não têm vantagens competitivas, analisando aqui sua perspectiva futura. Então, em termos operacionais, a empresa ainda pode melhorar mais, como a gente falou aqui ao longo do vídeo inteiro, mas talvez na sua sustentabilidade ainda não vai ser uma empresa supra-sumo. Ela nunca vai ter ali uma margem de lucro muito acima de 6, 7% talvez. Na verdade, estou sendo até otimista aqui. A margem de lucro dela é historicamente muito menor. Então não acho que vai ser uma empresa que vai se estabilizar em um patamar ok não. Vai ser sempre uma empresa muito pressionada. Por isso reforça o fato de que somente investidores mais arrojados deveriam investir, se quisessem, né, deveriam investir nessa empresa. Investidores moderados e conservadores não faz muito que esse perfil. Agora, por que ainda não sendo uma empresa de termos qualitativos boa, por que ainda algumas pessoas poderiam investir no Grupo Pão de Açúcar? Aqui é principalmente pelo fator preço. Inclusive, até aproveitando, no Simpla Club, nós temos um relatório completo sobre o Grupo Pão de Açúcar e, na verdade, dezenas de outras empresas através de um ranking de oportunidades. Então, no Simpla Club você encontra todas as nossas recomendações, sabendo quais são as melhores empresas para comprar agora e aproveitar grandes períodos de rentabilidade. Isso acontece em ações, no exterior, em fundos imobiliários, em renda fixa. Então, através do Simpla Club você encontra as melhores recomendações de investimento para você investir com muito mais segurança e confiança, aproveitando as melhores oportunidades do mercado. Para você aproveitar por 7 dias gratuitos, sem compromisso, é só você vir aqui na descrição desse vídeo e encontrar o nosso link para o Simpla Club. Além do mais, até aproveitando aqui, deixa seu like aqui nesse vídeo para entender que você gosta de vídeos assim e eu poder produzir mais conteúdos como esse para você. Voltando a falar sobre o preço da companhia, a gente tem uma métrica muito importante aqui nesse mercado, que é o quanto a empresa vale em relação à sua receita líquida, ou seja, a receita de todas as suas vendas que ela faz. Quando a gente compara o Grupo Pão de Açúcar com o Carrefour, por exemplo, a gente percebe um desconto absurdo nas ações do Grupo Pão de Açúcar. Então, quando a gente percebe que o Grupo Pão de Açúcar tem uma receita que gira entre 18 a 19 bilhões de reais por ano,
aplicando a mesma métrica de preço que o Carrefour tem hoje, a gente vê que o Grupo Pão de Açúcar deveria valer entre 3,6 a 3,8 bilhões de reais. Sendo que hoje na Bolsa de Valores, suas ações, o seu valor de mercado da empresa está abaixo de 1 bilhão de reais. Isso pegando que é a mesma métrica, afinal de contas são duas empresas parecidas no mesmo mercado. Então hoje, nitidamente, a gente vê que as ações do Grupo Pão de Açúcar estão muito descontadas. Isso é uma verdade. Isso ainda sem contar o fato de que a empresa tem participação em outras empresas. Tem ainda uma participação final em uma empresa colombiana, tem uma participação em uma empresa francesa, então isso ainda está por fora. Só no Brasil a empresa deveria valer mais, isso sem contar com as participações em outros países. Então, nitidamente, pelo fator preço, as ações estão baratas. Mas aí, um disclaimer, eu já falo isso já tem algum período, já tem quase 2 anos que a empresa já tem esse grande potencial de destravar valor, e infelizmente até hoje isso não aconteceu da forma que a gente sempre espera. Mas ainda assim, eu reforço a minha crença, a minha opinião de que as ações estão muito baratas, só que não há ali segurança em saber quando as ações vão destravar valor. Já demorou 2 anos, pode demorar mais, infelizmente, é algo que nós investidores não conseguimos prever. Mas por isso, chegamos aqui ao final desse vídeo. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o case do Pão de Açúcar, sabendo que não é uma empresa maravilhosa, está melhorando, mas não é uma empresa maravilhosa, talvez nunca será maravilhosa. Então, só vai considerar você fazer um investimento caso for um investidor arrojado e que tenha essa percepção de que talvez ela pode demorar ainda um pouquinho a mais para destravar o seu grande valor. Chegamos então ao final, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero você na próxima. Valeu!